Bom, pessoal, continuando aqui, nós vamos direto para o exercício de número 2, tá? Onde ele pede para a gente escrever os nomes, né, dos alcanos representados pelas estruturas abaixo, tá? Então, aqui nós temos 3 exemplos de alcanos, onde nós vamos dar os nomes deles de acordo com a sua estrutura, certo? Então, aqui, ó, para dar o nome, também a gente vai utilizar a tabelinha lá, tá? Então, a gente precisa lembrar, né, que a quantidade de carbonos indica o prefixo. Nesse caso, nós temos quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos, o que indica um prefixo chamado but. Como é alcano, né, só há ligações simples, então o infixo é an e o final é o para hidrocarbonetos, certo? Seguindo aqui, nós temos o item B, onde nós também fazemos a contagem dos carbonos, né, para a identificação do prefixo. Percebe que, sabendo que eles são alcanos, vão sempre terminar em ano, tá? Então, a única coisa que vai mudar vai ser o infixo, que indica a quantidade de carbonos. Nesse caso, quantos carbonos nós temos na estrutura? Ó, nós conseguimos ver com certeza esse primeiro e esse último. O que significa essa representação central? Isso aqui é uma condensação, é porque a molécula ela é muito grande, tá? Como ela é muito extensa, então eles condensam todos os elementos, né, as estruturinhas que estão no centro dessa molécula, representando essa estrutura que se repete, e quantas vezes ela se repete. Então, quer dizer que no meio dessa molécula, eu tenho 6 vezes essa espéciezinha aqui, CH2, tá? Então, quantos elementos de carbono nós temos na estrutura geral dessa molécula? Então, 6 com 2, 8 carbonos. O prefixo para 8 é oct. E como é um alcano, ligação simples an e final o para hidrocarboneto, tá? E por fim, o item C. Qual é a dificuldade do item C? A dificuldade do item C é enxergar os carbonos e hidrogênios, ó, ocultos, tá? O que eu já falei para vocês? Cada pontinha dessa aqui, ó, ou cada biquinho, vai sempre representar um elemento de carbono, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um carbono. Esse carbono, tá vendo que tá ligado com um tracinho a outro carbono que está no biquinho? Ou seja, ele faz uma ligação simples com esse carbono. Se fosse duplo, ia ter 2 tracinhos, tripla, 3 tracinhos, tá? Ok, então se ele faz uma ligação simples com carbono, cadê as outras ligações? Como a gente está falando de hidrocarboneto, quer dizer que as outras ligações são consequentemente hidrogênios, tá? Irrefutavelmente. Então aqui, por exemplo, esse carbono está fazendo 1, 2. Para completar as 4, faltam quantos? 2. Então, uma com hidrogênio aqui em cima, outra com hidrogênio aqui embaixo, tá? Então, sempre assim. Então, nesse caso aqui, para dar o nome, a gente só precisa saber a quantidade de carbonos presentes no total, certo? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Prefixo, né, para 9 carbonos é non. Como é alcano, quer dizer que só tem ligação simples, que é an, e final o para hidrocarboneto, tá? No terceiro exercício, já é o nome de alquinos. Então, a gente tem aqui substâncias, né, hidrocarbonetos, que contêm ligações triplas. Ó, o alquino não é à toa, tá? Alquino ou alcino, depende da nomenclatura da fonte que vocês estão usando, certo? Então, a gente vai dar nome para esses alcinos ou alquinos. Então, começando pelo primeiro. O primeiro alquino, né? Mais uma vez, se todos são alquinos, quer dizer que vai aparecer o in, certo? E a única coisa que vai mudar é que a gente vai indicar onde esse in está aparecendo quando for necessário, certo? Quando é necessário? Quando não é no primeiro carbono, tá? Então, começando aqui pelo item A. Quantos carbonos nós temos no total? Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. 5, nós já vimos várias vezes que o prefixo é pent, certo? Não tem só ligação simples, tem ligação tripla. Então, ligação tripla é in, certo? E o final de hidrocarboneto, o, tá? Onde está acontecendo essa ligação tripla? Está acontecendo no primeiro carbono. Então, não há necessidade de representar a numeração, tá? A gente pode representar o nome como apenas pentino, certo? Agora, já no item B, nós já temos uma variação aí da posição da ligação tripla. Então, vamos lá.
Primeiro, contagem dos carbonos, né, que compõem a cadeia principal. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 ó, e 6 em sequência aqui, que dá um total de 10. 10 a gente viu já que o prefixo é DEC, certo? Tem ligação tripla? Sim. Então, vamos dar um espacinho aqui e colocar o IN e o final O de hidrocarboneto. Certo, e aqui, o que a gente tem que fazer? Tem que indicar onde a ligação tripla está acontecendo. Então, a ligação tripla está acontecendo em qual carbono? Esse é o primeiro e esse é o segundo. Então, a partir do carbono 2, a ligação tripla acontece. Por que eu comecei a contar daqui e não daqui? Porque a gente sempre tem que contar o mais próximo possível da ligação dupla, ou da tripla, ou dos grupos funcionais que a gente vai ver agora pra frente, tá? Eles são prioridade na numeração, certo? Item C. No item C, nós temos aqui, ó, também, né, a aparição aqui de parênteses em relação à estrutura da molécula, tá? Então, como que vai ficar a nomenclatura aqui dessa estrutura? Então, nós temos aqui a contagem dos carbonos. Então, nós temos aqui 1, com 2, 3, 4, 5, aqui 6, 7, 8 e 9, tá? 9 a gente acabou de ver no exercício anterior que é non, certo? Tem ligação tripla? Tem sim, professora. Onde? Já vamos ver. Então, ligação tripla e final O de hidrocarboneto. Então, tá. Onde está acontecendo a ligação tripla? Então, a ligação tripla está acontecendo, ó, nesses carbonos aqui. A gente precisa fazer a contagem para ver qual é o menor carbono que ele começa a aparecer. Então, se a gente começar a contar daqui para cá, ó, da direita para a esquerda, nós vamos contar 1 mais 3, 4, esse seria o carbono 5, certo? E desse lado aqui, 1 mais 2, 3, esse é o carbono 4. Então, a contagem, ó, começa desse lado. Quer dizer, então, que a gente indica o que aqui? Que a ligação tripla acontece a partir do quarto carbono, certo? E no item D, nós temos, né, uma representação aqui, como no item C do exercício 2, né, a representação de Kekulé, que só usa as varetas, tá? Então, mais uma vez, ó, extremidades, pontinhas são sempre carbonos e, né, essas uniões aqui, essas pontinhas aqui também são carbonos, tá? Então, ó, nesse caso, nós já começamos com uma ligação tripla, certo? Então, quer dizer que ela está no primeiro carbono, então a gente não vai precisar indicar qual é o número que ela está acontecendo. Tá? Então, quantos carbonos tem no total, então, para a gente escrever esse nome? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 a gente viu no exercício anterior também, que é oct. Tem ligação tripla, in, e o final, hidrocarboneto, tá? Bom, seguindo para o exercício 4, nós temos o seguinte: dê o nome dos ciclanos representados por suas fórmulas estruturais. Então, ciclanos são alcanos cíclicos, tá? Os cicloalcanos, certo? Então, nós vamos dar a nomenclatura desses alcanos, ok? Então, aqui, ó, nós temos o item A. No item A, nós temos uma cadeia fechada, certo? Então, ela sempre vai começar com o termo ciclo. E depois desse termo, a gente adiciona, né, o prefixo que indica aí a quantidade de carbonos, tá? Então, começando com o termo ciclo, quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2, 3. Então, o prefixo para 3 carbonos é prop. Como é ciclano, é um alcano, ou seja, só tem ligações simples, então an e final O para hidrocarboneto. Quer dizer que o nome dessa molécula é ciclopropano, ok? No item B, nós temos o seguinte: nós já temos só a figura geométrica, tá? E aí muitos ficaram, professor, mas só tem uns desenhos, o que eu vou fazer com isso?
Então aqui, ó, essas figuras geométricas são a representação de Kekulé, né, das varetas, só que para estruturas fechadas, tá? É claro que elas vão formar estruturas geométricas porque os átomos eles vão tentar se manter o mais distante possível um dos outros, então eles vão formar estruturas já conhecidas, né, pela gente na matemática. Não é à toa que essas estruturas existem, né, devido às combinações que a natureza nos proporciona. Então, nós temos aqui, né, uma figura geométrica com quantos pontinhos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, um hexágono, né? Não é à toa que ela recebe esse nome. Hexágono, lembra o quê? Hexa, que é prefixo de 6 carbonos, certo? Então, essa molécula é uma molécula fechada com 6 carbonos. Como só tem ligações simples, ó, tá vendo? Cada tracinho é único, né? E a gente tá falando de alcano, a gente já sabia disso. Então, AN para ligação simples e O para hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Já no item C, né, nós temos uma outra estrutura, já não tão simétrica, né, mas é uma conformação. Então, nós temos quantos carbonos aqui? Cada pontinha visível é um carbono, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui, ó, nós temos 7 carbonos que tem um prefixo que é ept. Como só tem ligações simples, AN e final O para hidrocarbonetos, certo? Já no exercício 5, a gente vai precisar, aí, além de dar a nomenclatura, a gente vai representar aí nos itens A e D duas estruturas, certo? Então, nós vamos começar aqui pela nomenclatura dos itens B e C, só para a gente aproveitar aqui a caixinha, e depois a gente adiciona na estrutura aí do A e D, ok? Então, ó, começando pelo item B. Então, nós temos aqui um hidrocarboneto de cadeia fechada, então é ciclo, certo? Quantos carbonos ele tem nessa cadeia? 1, 2, 3 carbonos. Prefixo para 3 a gente já viu que é prop. Não tem só ligação simples. Agora, ó, a gente está falando de ciclo alquenos, quer dizer que está aparecendo ligação dupla, certo? E olha aqui, ó, ligação dupla, olha, visivelmente representada também na cadeia fechada, certo? Então, ligação dupla é N. E final, O de hidrocarboneto. Aí vocês podem falar assim, professora, mas a gente não está indicando qual é o número que a ligação dupla está acontecendo. Sempre que a gente começar a contar, a gente tem que começar a contar o mais próximo possível da ligação dupla, certo? Então aqui, ó, posso começar a contar ou aqui, que ela vai estar no primeiro carbono, certo? Então a gente não precisa numerar nesse caso, ok? E no item C, nós temos também, né, uma outra figura geométrica que representa um hidrocarboneto cíclico, um alqueno, um alxeno, na verdade, né? Então, vamos contar quantos carbonos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carbonos. Então, ela é fechada, ciclo, tem 6 carbonos. Então, nós vamos colocar o X. Só que, na língua portuguesa, nós não temos a união, né, do H aqui como sem som, né? Quando isso acontece, para a gente unir as palavras, a gente acaba, ó, excluindo o H. Então, fica o X só com o E, tá? Não tem só ligação simples, tem uma ligação dupla, então a gente tem que indicar o EN e o final O de hidrocarboneto. Mais uma vez, ó, vai sempre começar a contagem o mais próximo possível da ligação dupla, então é por isso que ela está no primeiro carbono com certeza. Então a gente não precisa indicar o número onde essa ligação dupla está acontecendo, tá? Então aqui no item A, né, nós temos aí o termo, né, o hidrocarboneto ciclopenteno. Vamos colocar o A aqui. Ciclopenteno, tá? O ciclopenteno, ciclo é porque é uma cadeia fechada, pente significa que tem 5 carbonos, né, no total, e o N de ligação dupla, tá? Como não tem numeração, não precisa indicar onde essa ligação dupla acontecendo, e final O para hidrocarboneto. Então, o ciclopenteno recebe essa forma aqui, ó, essa estrutura, tá? Então, formando um pentano, né, uma figura hexagonal, uma figura geométrica de 5 lados, desculpem, com uma ligação dupla, ok? E o próximo é o ciclohepteno. Então, o ciclohepteno, né, assim, né, como as cadeias abertas, ele recebe
uma estrutura com ept, né, de prefixo, ou seja, tem 7 carbonos e tem uma ligação dupla. Então, a estrutura do ciclo epiteno é essa aqui, ó. Certo? Então, nós temos aqui tanto o ciclo penteno quanto o ciclo epiteno, qual nós deveríamos, né, representar na forma de desenho, tá? Espero que vocês tenham compreendido e até o próximo.